Ontem, a Magda Chambriato tomou posse, né, como a nova, né, presidente da Petrobras. E o presidente da República, Lula, mais uma vez deu o seu recado. Matheus, coloca o Lula, por gentileza. Então, querido companheiros e companheiras, eu vou começar a minha fala parabenizando a nossa nova presidenta, Magda Chambriato, e dizer que é sempre uma grande alegria voltar à Petrobras e ver essa empresa pujante, resistente a tantas tentativas de desmonte e dilapidação do seu patrimônio. Ao longo dos seus 71 anos, a Petrobras sofreu acirrados ataques da elite política e econômica deste país, sem nenhum compromisso com a soberania do Brasil e a melhoria de vida do nosso povo. Tentaram destruir a Petrobras antes mesmo da sua criação. A história jamais esquecerá os editoriais de grandes veículos de comunicação que preferiam ver o petróleo brasileiro entregue de mão beijada a empresas estrangeiras. Com o falso argumento de combater a corrupção, a Operação Lava Jato mirava, na verdade, o desmonte e a privatização da Petrobras. Se o objetivo fosse, de fato, combater a corrupção, que se punisse os corruptos, deixando intacto o patrimônio do nosso povo. Mas o que foi feito não foi isso. O que foi feito foi uma tentativa de destruir a imagem da empresa. A imagem, porque uma imagem vale um preço tanto quanto o produto que a empresa produz. E eu quero dizer para vocês, companheiros, embora eu nunca fui petroleiro, eu muitas vezes chorei de ver pela imprensa vocês, camisas amarelas da Petrobras, sendo chamados de corrupto em restaurante aqui no Rio de Janeiro por aqueles que achavam que a Petrobras tinha sido um antro de corrupção. E aí se dizia, não, porque o remédio está caro por causa da corrupção da Petrobras, a gasolina está cara por causa da corrupção da Petrobras, a saúde não funciona por causa da corrupção da Petrobras. Tudo isso, não com o objetivo de combater a corrupção, mas destruir uma empresa que tem no coração do povo brasileiro o símbolo maior de soberania do nosso país. Ô, Rodrigo Oliveira, eu não sei se eu estou sendo maldoso, mas eu vi a presidente da Petrobras com uma cara tão distante. Ela estava dormindo, eu acho, nessa hora. Estava dormindo? Eu acho. Foi uma coisa assim, pareceu... Lembra daquela imagem do Zé Gotinha abandonado em 2021, se não me engano? O Zé Gotinha abandonado no aeroporto, estava ali triste. Enfim, me pareceu muito, viu? Mas vamos lá, Rodrigo, quais foram os recados do presidente ontem? Olha só, o Lula voltou a falar aquele negócio da Lava Jato, disse que a Lava Jato foi feita entre os... Né, toda hora é um motivo diferente para a Lava Jato, né? Mas dessa vez a Lava Jato foi feita para que pudessem privatizar a Petrobras, o que eu, inclusive, até acho que seria um ótimo negócio, a gente acabaria logo com esse cabide de emprego aí. A Vale melhorou muito depois de privatizada, por exemplo, sem falar da Embratel, né? Mas, bom, então Lula voltou a falar disso, voltou a falar que se tinha corrupções, tinha que se punir os culpados. A pergunta que fica é quem eram os corruptos, então, né? E não maltratar a empresa, porque isso tinha repercussão na empresa. Tudo tem repercussão em tudo, é assim que funciona. Funciona com juros, funciona com a empresa, funciona com a família, tudo tem repercussão. E o Lula voltou a falar esses impropérios, mas a parte boa disso tudo é que Magda Chambriard não pelo menos no discurso, foi um discurso bastante tranquilo, bastante dentro do esperado, inclusive voltou a falar sobre dividendos, falou que dividendos estão, né, no plano, pagar dividendos está no plano da Petrobras, não é intenção acabar com dividendos, nem nada disso. Petrobras sobe hoje, inclusive, em função disso, porque tira um pouco dessa coisa, né, de que vai virar agora um departamento do Estado que não precisa dar lucro. Lembrem-se, eu queria te explicar isso, porque algumas pessoas não se lembram disso. Mas lá no governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil
começava a estudar o pré-sal. Só que estudar pré-sal, gente, custa uma grana. Era difícil, era um negócio novo, precisava de um monte de coisa, um monte de investimento para descobrir se aquilo fazia sentido. O que fez a Petrobras? Vocês vão lembrar disso, os mais antigos vão lembrar. O que o governo fez? O governo foi ao mercado e falou: mercado, nós precisamos de dinheiro. Em troca desse dinheiro, nós vamos dar participação na empresa. Trabalhador brasileiro, você que tem dinheiro no FGTS, você pode pegar o seu dinheiro do FGTS e comprar ações da Petrobras, entregar esse dinheiro para a Petrobras vai te dar participação no lucro. Por quê? Porque a gente precisa de um dinheiro para poder explorar esse tal desse pré-sal, para poder ver o que é esse pré-sal, se tem como a gente ganhar uma grana com isso e produzir mais petróleo. Muito bem, o brasileiro foi, o estrangeiro foi, emprestou dinheiro. Lá no comecinho do governo Lula, do primeiro, de novo, o próprio Lula chamou o mercado financeiro, que ele disse que não gosta. E a mesma conversa, só que agora para explorar o pré-sal. Olha, descobrimos que funciona, mas a gente precisa de uma grana, precisa de sonda nova, plataforma nova, um monte de coisa nova, e a gente não tem esse dinheiro agora, né? O Brasil está nessa situação. Vamos pegar dinheiro de quem está a fim de correr esse risco com a gente, que lembrem-se, tudo isso pode dar errado. Pode furar e descobrir que não tinha pré-sal nenhum. Pode furar e descobrir que, putz, fica muito caro trazer esse pré-sal aqui para cima, esse petróleo. Então, hoje, quando a Petrobras distribui parte dos lucros, ela está honrando, essa empresa brasileira está honrando um compromisso que ela fez com aquelas pessoas que acreditaram naquilo que era apenas um sonho da Petrobras na época. Então é por isso que os dividendos vão também para o exterior, vão para a gente que tem ação lá no FGTS, vão para um monte de brasileiro e vai para o governo também, que é um dos acionistas. E é assim que funciona. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro para fazer isso. A gente precisa de outros. Só que a gente não pode pegar o dinheiro dos outros e depois falar: olha, muito obrigado, tchau e benção. Por quê? Porque isso afeta a nossa credibilidade. O fato é que a Magda, pelo menos, manteve um discurso calmo e sereno. Vamos ver o que acontece daqui para frente, porque a gente sabe o que é que o presidente Lula quer com a Petrobras, que é indução de crescimento econômico, segurar preço de combustível quando precisar segurar a inflação artificialmente, esse tipo de coisa. Vamos ver se isso vai para frente ou não.